Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, sobre essa orquídea incrível que a maioria das pessoas tem em casa, que é o Denfal, né? O Denfal é uma plantinha muito legal, super fácil de cultivo e que pode florescer várias vezes ao ano, né? Para quem não sabe aí, ele é uma orquídea híbrida, né? Então, geralmente, se você estiver cuidando dele certinho, né, deixando na luminosidade correta, ele pode florescer várias vezes ao ano. E o melhor, ele floresce muitas vezes no mesmo bulbo, né? Não é igual a Cattleya que ela só floresce uma vez e depois ela só volta a florescer, né, no brotinho novo. O Denfal não, ele vai florescer muitas vezes no mesmo bulbo, né? E é uma planta que você consegue fazer ele desenvolver muitas hastes ao mesmo tempo, né? Seguindo aí algumas regras que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Então, quem tem um Denfal em casa tá tendo dificuldade em alguma parte do cultivo dele, né? Principalmente no enraizamento, né? Em fazer essa planta se desenvolver bem depois que você comprou, depois que ela chegou aí na sua casa, acompanha o vídeo até o final, tá bom? Que eu vou passar tudinho para vocês terem resultado no cultivo dessa orquídea e ter, né, eles aí sempre floridos em casa, tá bom? Então, bora pro tema de hoje e vamos ver como que cuida do Denfal. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês sempre têm que fazer quando você comprar um dendrobium desse, né, um Denfal, vamos dizer assim, ou então ganhar uma planta dessa, é o seguinte: nunca deixa ele naquele substrato que ele vem, tá bom? É muito arriscado, é muito mais arriscado você deixar um Denfal no substrato que ele vem, naquele substrato velho e mais úmido, do que uma Phalaenopsis, por exemplo. Então, igual eu sempre falo para vocês, comprou, replanta. No Denfal, isso é uma coisa crítica que você tem que fazer para ter um bom desenvolvimento. Por quê? Ele é uma planta, né? Como ele é um híbrido de dendróbium, ele é uma orquídea que não gosta de umidade demais. Então, assim, se ficar em um substrato muito velho, muito úmido e abafar as raízes, em um curto período de tempo ele vai apodrecer essas raizinhas e vai acabar desidratando aí, né? Debilitando bastante. Então, assim, uma coisa muito importante é isso, tá? Sempre que você comprar, replanta mesmo que tiver florido. Aquele ali, ó, que tá com aquela floração, tá vendo que lindo? Tá com duas hastezinhas, uma já tá terminando, a outra tá começando a abrir agora. Eu comprei ele e replantei no mesmo dia, né? Eu não deixei ele no substrato velho. Em contrapartida, esse aqui, quando eu comprei ele, ele já estava um pouco feinho. Ele estava bem debilitado, tá bom? Ele estava só com 2 bulbos com folhas e era só isso aqui, gente, ó. 3 folhinhas em um bulbo e 4 folhinhas no outro, tá vendo? Esse aqui chegou desidratado, chegou sem raiz, chegou uma plantinha muito feia aqui pra mim. O que que eu fiz? A primeira coisa, mesmo que ele tava debilitado, tava feinho, ele ainda tava florido. Então, ao invés de eu esperar acabar essa floração, vou esperar terminar a flor porque tá bonita e tudo mais. O que que eu fiz? Replantei na mesma hora. E tá aqui o desenvolvimento, tá aqui o resultado. A planta, ó, com brotações novas, tá vendo? Ele emitiu, ó, 3 brotos novos, né? 3 bulbos novos aí, vocês podem ver aqui as brotações, ó. Ele veio, gente, só isso aqui, ó. Essas batatinhas velhas, tá vendo? Esses bulbozinhos mais velhos, os mais bonitinhos eram esses aqui que tava com a haste, tá vendo aqui? E aí depois que eu replantei, tirei do substrato velho o mais rápido possível, né? Porque quanto mais tempo você deixa, mais debilitada a planta fica. A partir do momento que eu retirei e replantei ele num cachepozinho, carvão e brita como substrato, tá aí o resultado. Então tomem cuidado porque o Denfal não gosta de umidade excessiva. Sempre que você plantar essa orquídea, escolha substratos que sequem bem rápido, tá bom? Para você não ter nenhum problema com o apodrecimento dessa planta, né? E tentar, às vezes, ficar tentando salvar ela, porque é muito melhor, igual eu sempre falo, a gente ter um bom desenvolvimento, né? Desde o início do que a gente acabar quase perdendo a planta e depois tentar salvar ela. É lógico que se isso tiver acontecendo, dá para salvar. Inclusive eu tô com um aqui, ó, salvando ele, tá vendo? Que eu vou mostrar e vou falar para vocês o que fazer se você tem um Denfal desse que tá bem debilitado e tudo mais, né? Mas os primeiros passos que eu aconselho é isso, para você ter plantas saudáveis se desenvolvendo sempre e, é lógico, florescendo, né?
Denfal é uma orquídea, igual eu falei, né? Como ele é um híbrido de dendróbio, ele gosta de um pouco mais de sol. Então vocês podem cultivar ele aí no sombrite de 70% ou no de 50% vai dar certo, tá? Então assim, quem cultiva catleia e tem o orquidário, né, com um lugarzinho certo para as catleias e elas florescem e se desenvolvem perfeitamente, ele pode ficar junto com elas, né, que eles vão se desenvolver e florescer também, porque igual eu falei, ele não tem tanta necessidade, né, igual os outros dendróbios espécie, de a gente fazer um estresse, fazer a planta ficar estressada, né, para poder florescer. Então, ele vai florescer perfeitamente ao longo do ano todo aí, desde que ele esteja pegando essa luminosidade do sol. Ah, mas o meu dendróbio não floresce, o meu denfal não floresce de jeito nenhum, já tentei de tudo. Vocês têm que fazer o seguinte, ele é uma planta, igual eu falei, que gosta de uma certa luminosidade do sol. Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente não acerta de primeira, né? Então, assim, sempre que você vê que ele já está há algum tempo em um lugar e não floresce de jeito nenhum, a planta está adulta, está bonita, igual esse aqui, com brotos novos, raízes novas, saudável, né? Se você deixa ele em um lugar por muito tempo e ele nunca floresceu, muda de ambiente. Tenta colocar em um lugar que pega um pouco mais de sol. A gente tem que ir fazendo esses testes até achar o lugar certo deles. Mas uma coisa muito importante, não fica mexendo toda hora, gente. Se você tá com uma planta aí que não estava florescendo de jeito nenhum, você mudou ela de lugar, colocou em um lugar que pega um pouquinho mais de sol, né, o denfal, e mesmo assim, passou um mês e ele não floresceu, espera, porque a planta primeiro ela vai se acostumar com o lugar, vai se acostumar com o ambiente, né, porque assim, mesmo que você mude ela só de um cantinho para o outro, a planta já vai sentir uma certa diferença. Então, se você tem um que não floresce, tira ele do lugar, coloca em outro cantinho onde pega um pouco mais de sol e deixa lá por mais ou menos um ano. A planta vai se acostumar com o ambiente, vai se recuperar, né? E aí ela vai começar a florescer, tá bom? Então, o que precisa para ele florescer é simplesmente isso, luminosidade do sol, ele vai florescer perfeitamente, tá? Mesmo sem adubo, sem nada, ele floresce, porque é o sol que vai trazer isso, né? A luminosidade do sol que vai fazer a planta ficar saudável, vai fazer a planta realizar a fotossíntese, né? E assim ela vai conseguir florescer perfeitamente. Se tiver na sombra, não floresce de jeito nenhum, tá bom? E uma coisa muito importante para vocês saberem aí se o seu denfal está em um lugar que está com muito sol ou se está faltando sol, é a coloração das folhas. Geralmente, quando o sol está forte demais, fica um verde bem amarelado, então fica um verde clarinho. Se a planta está na sombra demais, está precisando de mais sol, a cor da folha vai ficar um verde bem escuro. Agora, se o seu tiver nessa coloração assim, ó, um verde que não tá nem muito claro, nem muito escuro, tá na luminosidade perfeita. É só você aguardar aí e não exagerar na umidade, tá? Porque se você for exagerando na umidade, fazer a planta ficar sempre perdendo raiz e tendo que se recuperar, tendo que emitir raízes novas para conseguir sobreviver, aí vai atrasar, né, a floração sempre. Porque pensa, para ele emitir uma floração, um haste floral, ele vai gastar energia. Se você fica molhando demais, fica exagerando na umidade, né? E a planta sempre está apodrecendo as raízes, e ele vai ficar gastando a energia que era para ir para a floração só com enraizamento. Então ele enraiza, né? Aí quando ele está prestes a florir, se você fica molhando muito e ele perde as raízes, lá vai ele se recuperar de novo. Então ele vai jogar a força que ia para a floração, que estava quase saindo, vai jogar ali para o enraizamento novamente, entendeu? Então é muito importante isso, não exagera na umidade, você só molha denfal quando você vê que secou o substrato. Se tiver úmido, não molha, tá? Ele não é uma planta que vai murchar de um dia para o outro, ele não vai debilitar de um dia para o outro se você pular, né, aí alguns dias para poder molhar ele. O que não pode é molhar assim, né, de vez em quando e olha lá, né? Porque aí a planta vai sempre ficar feia, não vai se desenvolver muito bem. Mas é igual eu falei, viu que o substrato secou, molha de novo. Se você mora em uma região mais úmida, né, numa região que está chovendo muito, que às vezes chove muito o ano todo, planta num cachepozinho ou então num vasinho de barro que ele vai se desenvolver super bem, tá? Porque o segredo dessa planta é não exagerar na umidade, não exagerar nas regas, que ele vai se desenvolver super bem, né? Na verdade, o segredo de todas as orquídeas é isso, né, gente? É a umidade correta para a planta, para ela não se debilitar, não apodrecer, né? E a luminosidade do sol, que é o que vai causar a floração nelas. Adubo. Quer adubar seu denfal? Vocês podem utilizar a trouxinha de adubo orgânico, né, que eu ensino aqui no canal. Eu uso o adubo de crescimento,
que é o 30-10-10, e o de floração, que é o 9-45-15. Toda semana eu adubo, cada semana com um adubo diferente. Então, segunda-feira, por exemplo, hoje, eu vou adubar com o de crescimento. Na outra segunda, eu adubo com o de floração. Na próxima segunda, com o de crescimento de novo. E por aí vai, né? Sempre alternando entre os dois, mais a trouxinha de adubo orgânico no cantinho do vaso, né? Do cachepozinho aí, para a planta tá retirando aqueles nutrientes para conseguir enraizar bem, tá bom? Em relação a fazer o Denfal enraizar, gente, é só você não colocar em substrato velho e nem substrato que mantém umidade por muito tempo, porque, igual eu falei, ele odeia isso. Quanto mais umidade o substrato manter, quanto mais tempo aquilo ali ficar sempre molhado, sempre encharcado, mais difícil vai ser para a planta enraizar e se desenvolver. Então escolha carvão puro, brita pura, casca de pinos, carvão e brita, mas evita sempre o sphagnum e o chip de coco no Denfal principalmente, porque ele é uma planta que qualquer exagero de umidade, né, vai acabar danificando ele, e não só as raízes, né, gente, porque a umidade demais vai trazer o aparecimento dos fungos e aí pode afetar as raízes, pode afetar as folhas, né, pode afetar a planta inteira. Então, não só no enraizamento, é bem importante isso para a saúde em geral da planta, até porque se ela não está com as raízes boas, né, a planta inteira vai ficar debilitada, vai ficar fraca e aí vai ficar mais suscetível ao ataque de pragas e doenças, tá bom? Então, em relação ao cultivo deles é isso, gente, é muito simples, sabe? Muito fácil e muito simples mesmo, eu acho que deu para vocês entenderem. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Mas vamos lá. Se você tem um Denfal que está debilitado, que está feio, olha só, igual esse aqui, essa plantinha chegou nesse ponto por quê? Estava no substrato úmido demais. O que que acontece? Vai apodrecendo as raízes sempre. Se o substrato está sempre úmido, sempre encharcado, apodrece raiz, a planta perde as folhas. Sempre que brota, acontece isso aqui, o broto mela, né? O broto apodrece aí, e aí a planta nunca vai para frente. Vai definhando, vai manchando o bulbo, vai ficando feio, vai amarelando até que morre. Então, isso aqui aconteceu por a planta sempre estar em um substrato úmido, encharcado e velho. Tá? Por isso que é importante replantar na hora certa. E aí depois que eu peguei ele, né, eu vi que tá verdinho. Se você tem um bulbo de Denfal, alguma coisa aí que você vê que o pezinho dele tá verde, pode plantar que dá certo. É só colocar em um vasinho pequeno, carvão puro, deixa a plantinha firme no vaso. Tá aqui o resultado, ó. Cheio de raizinha nova, tá vendo? Mas por quê? Vocês podem perceber, não tem nada de esfagno aqui. Carvão puro. E eu coloquei ainda uns pedaços grandes para não ter risco, né, de encharcar isso aqui, ficar úmido demais e acabar matando a planta. E aí depois que eu fiz isso, olha só, mesmo que os bulbos estão feinhos, tá aqui o brotinho, a plantinha tá salva, né? Então assim, sempre que você comprar um Denfal, lembre-se desse aqui, tá bom? Se você ficar esperando acabar a floração e passando os dias, você ir enrolando para poder replantar, ah, amanhã eu faço isso, semana que vem eu faço isso, no fim ele vai acabar ficando desse jeito, nessa situação, né? E você vai ter que salvar a planta. Quando acontece isso, agora vai demorar um pouco para ele começar a florescer e tudo mais, né? Em contrapartida, aquele outro ali, ó, que eu replantei na hora certa, acabou a floração esses dias, tá florido de novo, né? Então por isso que é importante vocês fazerem isso, que às vezes muita gente acha que, ah, isso aí não é nada, não vai dar diferença nenhuma. Dá diferença sim, e tá aqui o resultado. Tá vendo? Esse aqui eu ainda consegui, porque ele tava mais, assim, tava debilitado, mas não chegou no ponto desse pequenininho aqui que eu mostrei pra vocês, né? Então, ele se recuperou bem mais rápido. Quanto mais a planta ainda tá forte, né? Quanto maior tiver a planta, mais rápido ela consegue se recuperar. Agora, se ela ficar numa situação assim, ó, vai ser um pouquinho mais lento, mais demorado. Só que se tiver verdinho, você consegue recuperar. Tá bom? Uma coisa muito importante, gente, depois de replante do Denfal, é normal amarelar algumas folhas e cair. Se você mora numa região muito quente, né, que tem um período muito quente ao longo do ano aí, é normal as folhas dos bulbos antigos cair também. Tá bom? Não se assuste, a planta não está morrendo, desde que você olhe e veja que o pezinho dos bulbos, né, o rizominha dele e as raizinhas tão verdes, tão bem, não está apodrecendo, não está secando nem nada do tipo, e ele começa a amarelar algumas folhas e cair, não se preocupa que isso é normal, tá bom? Depende muito aí do cruzamento, porque muitos dendróbions, geralmente no outono, né, eles perdem a maioria das folhas, então às vezes você tem um Denfal aí que faz isso todo ano, você não sabe como faz ele ficar cheio de folhinha assim, pode ser normal da planta, né? Desde que ele esteja bonitinho, os bulbos verdinhos e não esteja nada apodrecendo,
não precisa se preocupar que a planta não tá morrendo, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o meu que faz isso todo ano. Olha aqui para vocês verem, gente. Aqui eu tenho o Dendrobium Huleng, né? Que é um denfal, vamos dizer assim. Porque assim, todos esses denfals têm nome, tá? Eles têm identificação e tudo mais. Só que geralmente o pessoal vende eles sem identificação e sem nada. Aí fica complicado de achar, né? Qual que é o nome de cada um deles. Mas todos eles, igual eu falei, são híbridos de Dendrobiums. E por serem híbridos, por isso que eles florescem sempre. Esse aqui, ele tá sempre florido. Agora, já tem um tempinho que ele não floresce mais, porque eu replantei ele, mudei totalmente o substrato, mudei o vasinho, né? Então a planta está se recuperando agora. Olha ali para vocês verem, um tanto de raizinha nova saindo, tá vendo ali? Brotinho novo e tudo mais, então ele está se recuperando logo, logo ele já emite, né, hastes florais aí e vai estar florescendo e eu vou estar mostrando para vocês, é lógico. Mas olha só, ele é uma planta que sempre ele perde todas as folhas dos bulbos antigos e eles ficam assim, tá vendo, gente? Fica meio feinho, só que não corta, tá? Não pode cortar, porque por esses bulbos, igual eu falei, eles podem florescer por vários, né, anos seguidos aí, por várias épocas de florações seguidas. Então não é legal você cortar por isso, porque você pode perder floração da planta e também porque esses bulbos aqui, essas batatinhas, por mais que elas estejam feinhas, se elas estiverem verdes, gente, isso aqui é reserva de nutriente para a planta. Então quando você vai replantar uma orquídea, quando você muda ela de vasinho ou de lugar e ela precisa de energia para se recuperar, para enraizar, para emitir um broto e até para florescer, ela vai tirar energia desses bulbos aqui, dessas batatinhas da planta, tá? Por isso que é muito importante, não corta, deixa sempre isso aqui. Você só vai cortar se você ver que isso aqui secou tudo, tá? Se o bulbo secou tudo, aí pode cortar. Mas se ainda tiver verdinho, não faça isso, porque quanto mais bulbozinho desse tiver, né, mais forte a planta fica, porque ela vai ter muita reserva de nutriente e, igual eu falei, ó, floresce várias vezes. Esse bulbo aqui, olha para vocês verem, ele floresceu uma aqui em cima, 2, 3, 4, 5 vezes. Não foi tudo de uma vez só. Primeiro ele emitiu essa florzinha, né, essa hastezinha aqui, depois de um tempo ele voltou a florescer de novo, aí saiu mais uma. Então, a cada vez que a planta florescia no broto novo, esse bulbo emitia uma nova haste, e aí ele ficava bem floridinho, né? Igual eu falei, ó, junto com as minhas catleias, tá vendo? Pega essa luminosidade do sol o dia todo, pega sol aqui neles, tá? Só que é o sombrite de 70%. Isso já tá perfeito para você ter um bom desenvolvimento e um bom resultado neles, né? E assim, se você comprou recentemente, replantou, né? E colocou no lugarzinho aí no orquidário e demorou um pouquinho para florescer, aguarda que logo logo ele floresce. Lembre-se sempre, quando você muda uma orquídea de vaso, quando você muda ela de substrato, é normal levar um tempinho para ela se adaptar, mas assim que ela se adapta, você vai ver um resultado incrível, floração sempre, né? E principalmente nos denfals, que são plantinhas bem legais, tá bom? Mas é isso, gente. Na verdade, né, não tem nenhum segredo no cultivo dessas plantas, eles são bem legais aí e bem facinho, né? Muito mais fácil de cultivar do que esses Dendrobiums espécie, né? Porque esses Dendrobiums espécie aqui, ó, a maioria deles, para florescer, você tem que saber a época, tem que fazer o estresse hídrico, né? Tem que, durante um mês mais ou menos, ir diminuindo a umidade da planta, ir molhando cada vez menos, tem que colocar onde pega mais sol, então eles são mais complicados. No caso de quem não gosta de fazer estresse hídrico e essas coisas, o denfal é uma opção muito legal para você estar cultivando aí na sua casa, no seu orquidário, né? E tendo um resultado bem legal, assim como eu tô tendo com esse meu aqui. Tá vendo? Quem gostou do vídeo, curte aí, compartilha com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos, vocês receberem aí, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus, até amanhã.